O maior erro do investidor iniciante é esperar o momento perfeito para começar a investir. E o momento perfeito para começar é agora, é hoje, nesse exato momento. E é isso que você vai fazer a partir de agora. O maior erro do iniciante é esperar ter muito dinheiro para começar ou esperar alguma situação confortável de vida para começar. O problema é que ele vai postergando, vai protelando esse início e ele nunca vai existir porque na verdade não é a falta de dinheiro, é a falta de vontade ou a falta de conhecimento que vão te levar a não querer investir, porque investir é bastante simples, é bastante fácil, e quanto antes você começar, você vai ver que é melhor. O que acontece é que quem não começa com pouco acaba nunca começando, então você deve começar mesmo que seja pouco. O segredo não é o quanto você vai investir, é o hábito. O que nós precisamos fazer nesse início é a formação de hábito. Não importa o valor que você tenha e não importa a idade que você tenha ou a condição financeira. O quanto antes você começar, nós estamos trabalhando na sua parte comportamental. Você está criando esse hábito. Quando você tiver uma situação financeira resolvida, uma situação financeira melhor, você já tem esse comportamento dentro de você e vai ser muito mais fácil. E sem contar é o aprendizado que você vai ter com o tempo, a experiência que você vai ganhando. Começar pequeno, ele vai te dar uma segurança para você errar barato. Dentro da Start Grana, nós temos uma regra dos R$ 100. Eu indico para todo mundo que está começando a investir, inclusive tem vídeo aqui no canal sobre essa regra, que você deve começar independente do seu status financeiro, da sua condição, do seu patrimônio. Se você nunca investiu, começa com R$ 100, porque você precisa aprender a como funciona a ferramenta, o mecanismo do investimento, como funciona os ciclos. Então você tem que começar com muito pouco e você vai aumentando o seu aporte conforme o tempo vai passando. Você pode começar com R$ 10, R$ 50, o valor que seja. O importante é você iniciar e aí você vai aprendendo no meio do caminho. Investir é como aprender a dirigir. Você não inicia dirigindo a 160 por hora, 180. Você inicia engatando a primeira marcha, aprendendo como que engata a ré. Você dá uma volta na quadra, você vai a 20 por hora, 30 por hora. Aos poucos, conforme você vai criando confiança, você vai aumentando sua velocidade. No investimento tem que ser exatamente a mesma coisa, porque se você pegar direto a 200 por hora, você pode bater e essa queda pode ser muito grande, pode machucar e provavelmente vai criar um trauma em você que você não vai voltar a investir e vai sair falando mal do mercado financeiro como se fosse culpa do mercado financeiro e não a sua, que você não tomou as precauções corretas no início. Então, com pouco dinheiro, você testa, aprende e ajusta. É que eu falei da regra dos R$ 100. Você, com pouco dinheiro, você começa a entender como funciona a oscilação no mercado, como funciona a especulação. Quando sai uma notícia, o que que acontece? Qual que é o comportamento que as pessoas têm? Aos poucos, você vai aprendendo esse mecanismo, como ele funciona, para quando você tiver mais dinheiro, para quando realmente você chegar naquele momento que você fala, não, agora está bom, agora eu vou começar a aportar para valer, você já ganhou experiência no mercado. Talvez já tenha passado 5 anos, passou 3 anos. Essa experiência vai te deixar muito na frente e vai evitar você cometer erros, que isso é o mais importante. E esse é o melhor jeito de entender como funciona a regra do jogo, como funciona o mecanismo, como funciona o mercado financeiro, sem ter grandes perdas. Você vai colocar um patrimônio pequeno, você vai iniciar enquanto você tem pouco dinheiro, você tem pouco a perder. Quando você tiver bastante, você já vai ter passado por toda essa etapa de aprendizado. E isso vai ser um grande diferencial para você de retorno e de ganho em relação a outras pessoas e até para você mesmo. Um terceiro ponto, que é o acúmulo e a consistência. Conforme o tempo passa, nós temos a ação dos juros compostos. O juros composto é o que vai fazer você ter um ganho exponencial. Quanto antes você começar, seja com 50, com R$ 100, depois de 10, 20, 30 anos. Tem vídeo aqui no canal que eu já mostrei um comparativo de um investidor que iniciou com 20 anos e outro iniciou com 30 anos, fazendo aportes em valor maior, só que o que iniciou antes, ele teve um rendimento maior, porque você tem ação dos juros compostos ao longo do tempo. Isso vai ser um benefício para você. E você começando pequeno, começando agora, nesse momento, ele vai ativar a tua disciplina, porque você vai sentir muito mais confortável e vai ter um controle muito maior
investindo um valor pequeno, seja R$ 10, 50, R$ 100 por mês, e aí você adequa esse valor à sua realidade, do que você já ter uma parcela muito grande, um valor muito grande de aporte e ficar com medo, ficar paralisado no mercado. Então você vai conseguir testar várias estratégias, ver como funciona a sua carteira, como funciona a sua decisão, como funciona a sua reação, o seu comportamento, de acordo com como as coisas estão acontecendo no mercado, com muito pouco dinheiro. Você tem muito pouco a perder. Então, isso vai ser um ganho que você vai ter, que talvez, se você começasse lá com bastante dinheiro ou no momento certo, talvez você tomasse decisões erradas porque você tem uma responsabilidade muito maior. Aqui, você vai trabalhar com uma responsabilidade pequena, pouco valor, menor responsabilidade. E não é sobre valor, é sobre o processo, é sobre o aprendizado que você vai ter ao longo do tempo. Investir R$ 10, só que de uma forma bem investida, vai valer muito mais do que você investir R$ 10.000 daqui 5 anos. Esperar todo esse tempo, agora eu vou investir 10 mil. Então, com o tempo, você vai aprendendo a lidar com o risco, você vai aprender a lidar com a sua parte comportamental, como você reage, como é a sua emoção dentro do mercado financeiro. Você vai entender a parte prática do mercado, como é a liquidez, como funcionam os impostos, como as plataformas funcionam. Tudo esse aprendizado, você vai ter ele antes de você começar a investir com um grande valor. E isso vai ser, digamos, de grande valia, de grande importância, porque quando você chegar no momento ideal, que é o que você imagina ou imaginava até o momento, você vai ficar perdido, você vai ficar à deriva, porque você não teve conhecimento. Você pode fazer o curso que for. Nós estamos aqui para falar sobre a Start Grana. Sempre indico a assinatura da Start Grana, porque a minha função e o meu trabalho é dentro do mercado financeiro, mas não adianta nada você apenas fazer um curso e achar que já sabe investir, vai pegar 100 mil, 200 mil reais e vai tacar no mercado financeiro. Você provavelmente vai fazer coisa errada ou vai buscar uma assessoria, que a maioria das pessoas que têm patrimônio fazem. Mas se você quer começar de uma forma independente, você precisa ter o fator tempo como seu aliado. Da mesma forma que o fator tempo ele vai ajudar o seu patrimônio a crescer, ele vai ajudar o seu conhecimento a crescer. Você precisa ter dessa etapa. Se você não tem o dinheiro, pelo menos você está crescendo no conhecimento. Começar pequeno é começar com controle emocional. Menos dinheiro é menos ansiedade e é mais clareza. Você consegue ter um controle melhor, mesmo que você erre, mesmo que você tenha, por exemplo, uma emoção aflorada, caiu a minha carteira de investimentos, caiu 20%, caiu muito pouco, você vai continuar a sua vida normal, você vai continuar o seu dia a dia, talvez você não vai brigar com a sua esposa, com o seu marido, a sua relação continua, mas você sabe que aconteceu alguma coisa dentro do mercado financeiro. Aquilo não impactou na sua vida, mas impactou no seu aprendizado. Com isso, você vai indo de uma forma muito mais leve, com menos ansiedade, digamos assim, muito mais tranquila, buscando esse conhecimento do que você estivesse fazendo de uma outra forma, porque você consegue, com o pouco valor, deixar um pouco de lado os ruídos e entender, ter uma clareza maior em relação ao que você está aprendendo. É como se você dependesse, a sua vida dependesse do seu patrimônio, você coloca 100 mil reais lá, é tudo que você juntou a sua vida inteira. Oscilou 20%, aquilo vai corroer você. Agora, se você tem um valor muito pequeno, vai ser muito mais fácil para você entender e olhar o que, que está acontecendo no mercado, o que, que eu fiz de errado. Será que fui eu que errei? Será que a minha carteira não estava bem protegida? Não estava bem diversificada? Talvez foi o mercado que veio de uma forma muito diferente do que eu imaginava, mas se caiu foi porque eu não tomei as medidas corretas ali na minha carteira? Será que foi falta de conhecimento? Eu vou estudar mais. Será que eu me emocionei muito? Eu vendi, tomei alguma decisão errada? Eu vou buscar ajuda, vou buscar alguma mudança para tentar identificar o que aconteceu. Então isso vai te deixar muito mais leve. É como se você tivesse apenas uma faculdade aprendendo. Você não está perdendo dinheiro, tirando o dinheiro do seu bolso. Apesar que você está tirando, mas é um valor muito pequeno. E isso vai, com certeza, trazer uma carga emocional mais leve. O que você não pode fazer, e aí por isso que aqui eu estou citando a parte de inteligência emocional, é levar na brincadeira. É como se fosse
uma plataforma de teste, igual existe em várias corretoras, eles ofertam, você fica colocando um dinheiro de mentira, é o seu dinheiro de verdade, você tem que ter responsabilidade com o seu dinheiro. Não importa se é R$ 100, se é R$ 100.000, se você perdeu, você precisa tomar alguma atitude em relação a essa perda. Precisa tentar entender o que aconteceu na tua carteira. Ela tá com uma volatilidade muito grande, isso te fez mal. Então, você busca corrigir para não acontecer mais essa volatilidade. Talvez você comprou alguns ativos que eram de muito risco. Você investiu em cripto, investiu em fundo imobiliário, e aí você não olhou a parte econômica do país, não olhou a taxa de juros e caiu. E aí você começa a entender por que acontece as coisas. Fica, digamos assim, você consegue ter uma racionalidade muito maior dentro do mercado para entender quando você está com pouco dinheiro. Caso você tivesse com mais, pode ser, tem pessoas que não, que ficam tranquila. A pessoa sabe que ela está investindo, ela sabe que o dinheiro dela oscila. Mas não é o que acontece com a maioria das pessoas, principalmente o iniciante. Ele fica muito assustado. Eu já vi comentários de pessoas falando, pô, caiu 3% minha ação, será que eu vendo? Eu tenho cripto, caiu 98%. E aí tá ali minha cripto. Agora já subiu, mas eu segurei no último ciclo quedas de mais de 90%. E eu fui comprando. Então você precisa ter uma parte comportamental bem treinada. E com pouco investimento, com valor pequeno, você consegue treinar isso na prática, não só na teoria. O importante é a gente sair da teoria e ir para a prática. Da teoria, a gente fica lá dentro da Start Grana, mas você precisa ir para a prática. Quem começa pequeno chega longe mais rápido, porque você não vai ficar travado esperando o momento ideal. Você já iniciou, daqui 10 anos, você vai ter 10 anos de experiência de mercado. Se você for entrar daqui 10 anos, imagina que um concorrente seu, ou um amigo, um parente, uma pessoa, esperou o momento perfeito, daqui 10 anos ela entrou. Você já tem 10 anos de bagagem. Você vai estar muito melhor do que ela. E provavelmente você vai ter muito mais dinheiro do que ela, porque aí você tem uma série de outras situações que elas desencadeiam. É aquela questão do hábito angular. É um hábito que você cria de juntar dinheiro, de poupar, de investir, que vai gerar todo um outro comportamento. Você vai começar a estudar mais, vai te dar um retorno financeiro melhor, um retorno financeiro melhor, você vai ter mais dinheiro para aportar, mais dinheiro para aportar. E aí é um ciclo que você entra, você vai gastar menos, você vai entender a importância de poupar e não apenas ficar fazendo dívida. Você vai começar a ter patrimônio, você vai começar a ter ativos e não somente passivos. Tudo isso é um conjunto que vai vir a partir do momento que você toma a decisão de investir. Se você fica só na teoria, quero investir, por mais que você estude e não faça na prática, porque investir na prática é quando você vai no shopping e olha uma coisa que está fora do seu orçamento, você não compra. Quando tem uma viagem para fazer, você não faz. Então, isso é investir na prática. É tudo que envolve você ter essa segurança financeira e o dinheiro sobrando, que se você não for para a prática, você não vai ter. Ah, esse mês não deu porque eu gastei a mais. Se você tivesse que investir, você não teria gasto a mais. E aí você começa a trabalhar na parte de comportamento, você começa a economizar mais, você começa a ter mais receita e tudo isso vai desencadear num futuro muito melhor para você. Isso não tenha dúvida alguma. E para a gente encerrar, o pequeno de hoje vai ser o grande de amanhã. O importante não é o quanto você tem, é o quanto você está disposto a aprender e construir. Essa construção que eu falei durante o vídeo é o que vai te fazer você chegar onde você quer chegar. Talvez é o que separa você. Você pode até já ter um bom salário, um bom rendimento, uma boa retirada dentro da sua empresa, mas você não consegue ter uma vida tranquila, uma vida estável. E um dos passos para a gente conseguir conquistar isso é através dos investimentos que a gente potencializa aquilo que a gente está ganhando. Só que para investir você precisa guardar. E para guardar você precisa começar, porque se você não começar, você vai ficar sempre nesse embate de lá para frente eu começo, então eu vou gastar o que eu tenho. E aí você não guarda. A partir do momento que você está guardando dinheiro, você já está investindo. A única diferença de guardar e investir é que você começa a tomar decisões melhores para aumentar o teu rendimento daquele dinheiro que já está guardado. É basicamente isso, não tem muito segredo. É tomada de decisão melhor, é um bom comportamento e guardar dinheiro. Essa é a base dos investimentos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de clicar no link aqui da descrição para conhecer a Start Grana. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!